Alexandre. Mas nessa condição, o Eduardo tem feito, como disse o Douglas, um grande trabalho, a meu ver, mostrando para o mundo o que está acontecendo aqui. Alexandre. Mas nessa condição, o Eduardo tem feito, como disse o Douglas, um grande trabalho, a meu ver, mostrando para o mundo o que está acontecendo aqui. Você enxerga essa mesma efetividade ou ainda há muito a se fazer por isso aqui? Olha, Caivano, eu acredito que esse trabalho do Eduardo ele é muito importante. Inclusive, teve muita gente na época que o Trump voltou atrás no caso da Magnitsky em relação a Alexandre de Moraes. Teve muita gente dizendo, olha lá, o Eduardo fracassou, não deu certo, tal, não sei o que, etc. Na verdade, não fracassou de forma alguma. Aquilo ali teve um efeito muito claro, que foi o de colocar os holofotes sobre Alexandre de Moraes. Foram meses se discutindo as razões pelas quais Trump tinha colocado a Magnitsky. Nós tivemos depois diversas matérias em jornais americanos criticando os exageros de Alexandre de Moraes. A Europa também passou a ter uma maior atenção. E esta atenção toda que Alexandre de Moraes teve lá naquela época, e até mesmo com a revogação da Magnitsky, agora tem um impacto muito maior nos escândalos que estão surgindo, com Daniel Vorcaro, o Banco Master e tudo mais. Porque aqueles que defenderam com garra Alexandre de Moraes naquela época, não, isso é um absurdo, ele está defendendo a nossa democracia, agora estão publicamente constrangidos com um ministro que viajou 8 vezes no jatinho do banqueiro que fez as maracutaias com o mercado financeiro. Eles estão constrangidos de defender o ministro cuja mulher tem um contrato de 129 milhões de reais, que é incomparável com qualquer tipo de serviço advocatício no Brasil e no mundo. Então, assim, o impacto desses escândalos sobre Alexandre de Moraes estão tendo uma repercussão enorme e muito por conta da atenção que foi dada para ele nos últimos anos, desde que a Magnitsky vem. Então é muito importante essas denúncias que ele tá fazendo, e algo muito importante também que o Douglas nos lembrou aqui. Não é somente aqueles que tiveram as suas redes retiradas ou que chegaram a ser presos que foram coagidos pelo Estado. Também tem muita gente que é constantemente colocada dentro do inquérito como uma forma de coação. Nós tivemos recentemente Silas Malafaia, né, ele tentando constranger o Silas Malafaia, colocando ele no inquérito, pegando o celular. Eu mesmo, pouca gente sabe, mas volta e meia eu gosto de relembrar, eu mesmo sou investigado até hoje no STF, porque eu sou acusado, vejam vocês, de mobilizar os caminhoneiros para parar a Dutra. Eu nem caminhoneiro conheço. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse inquérito. E eu já provei por A mais B que eu não convoquei ninguém, não tinha apoio. Eu nem sabia que iam parar a Dutra. Eu não sei nem se alguém sabia que iam parar a Dutra daquilo, porque foi repentino. Bolsonaro perdeu a eleição e os caras começaram a travar a vida. Eu tava indo viajar pro Rio de Janeiro, fiquei preso. A lógica tá aí, você tava na Dutra. Aí eu gravei um vídeo, gente, tô preso aqui, não sei o quê. Aí agora eu tô no inquérito. Quer dizer, é um absurdo completo. E por que ele não arquiva? Numa tentativa de me fazer calar. Claro, lógico. Óbvio, não conseguiu porque não tem provas, mas fica aquela coisa ali, aquela pressão psicológica. Então é muito importante essas denúncias que o Eduardo está fazendo, ainda mais porque o TSE agiu ativamente nas eleições de 2022, com diversas decisões que prejudicaram sim a campanha de Bolsonaro e influenciaram diretamente no resultado. É imprescindível que nós não permitamos que isso aconteça de novo no Brasil. Posso fazer uma pergunta para ele, Caivano? E lá vem. Não, aqui você falou agora sobre isso e é bastante sério porque agora, anteontem, o Alexandre de Moraes ele determinou a execução de todos os caminhoneiros que participaram, né, em 2022 disso daí. Ele chegou a colocar você nesse processo também ou não? Não, por enquanto não. Ele já pediu esclarecimento, já esclareci. A PGR já recomendou arquivamento. A PF já recomendou arquivamento. Sim. Ele não arquiva, ele manda voltar. Porque foi uma coisa assim, surreal. Ele está cobrando por CPF, por CPF. Chega a 147 milhões. Por hora. A multa de 100 mil por hora. Meu parceiro, é insano você cobrar isso de um caminhoneiro, um cara isso equivale, Douglas, à pena de banimento
Porque imagina, você sendo um caminhoneiro, você tomando uma multa dessa, você vai conseguir ter conta em banco? Nunca. Você vai viver às custas de outra pessoa, sempre. Né? Você vai usar o CPF dessa pessoa. Então isso equivale à pena de banimento. Sim. E no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, a linha D, isso é vedado, ou seja, é proibido. Não terá pena de morte, a linha A, a linha B eu não lembro, a D é banimento e a E é meios cruéis. E a gente pode colocar os dois da mesma forma. O banimento e ainda por meios cruéis, porque 147 milhões, o cara não... Ele tem que viver umas 12 vidas para tentar ganhar algo nesse sentido. Então, não tem similar, não, como ele usou o termo na oportunidade anterior, não há nada similar, comparável ao que está acontecendo em relação a Alexandre de Moraes. Absurdo. Mas eu queria te ouvir um pouco mais em relação a essa questão do Eduardo Bolsonaro e deixo aqui não só os nossos parabéns, como fez aqui o Holiday também, mas a nossa admiração, porque eu não conheço e gostaria de ouvir de vocês que já fizeram parte do meio político, se vocês já tinham ouvido falar de alguém que tivesse aberto mão de todas as suas regalias, salários, a sua proteção, para poder ir embora para dizer e proteger o que está, né, dessa maneira, proteger o brasileiro, dizendo lá fora o que está acontecendo, as violações de direitos humanos que acontecem no Brasil. Não consigo, pelo menos, a história do Brasil recente, eu não consigo me lembrar de absolutamente ninguém que tenha feito isso. O Eduardo Bolsonaro, ele foi muito corajoso ao tomar essa atitude, e principalmente quando se trata do histórico que ele deixa para trás. O que ele deixa para trás aqui no nosso país? Ele deixa a família, porque os pais dele ficaram aqui, os irmãos dele ficaram aqui, parte da família dele ficou aqui, ele, graças a Deus, conseguiu ir com os filhos e com a esposa, porém toda a história da vida dele ficou aqui no Brasil. Então, quando ele vai, ele abre mão de muita coisa. Não pensem os senhores que ele tomou essa atitude fácil, ou simplesmente foi da noite para o dia que resolveu fazer isso. Não. Para fazer isso tem que ter assim, um nível de sacrifício muito grande. E eu tomo couro aqui, junto com o Fernando Holiday, quando eu falo sobre a questão do trabalho do Eduardo Bolsonaro. Muitas pessoas falam, o Eduardo fracassou. O Eduardo fracassou? Será mesmo que o Eduardo fracassou? Porque assim, se o Eduardo fracassou e o trabalho dele não teve resultado, então todo esse processo que estão abrindo contra ele é absolutamente inócuo. Deviam ser arquivado para ontem, porque, sinceramente, coação pelo quê? Qual foi o objeto da coação? O Eduardo, ele trabalhou ameaçando quem? O Eduardo, ele não fez nada mais do que denunciar abusos de direitos humanos que estavam acontecendo aqui no Brasil. E que, no entendimento de, por exemplo, se você pega aí, num passado não tão recente, mas aconteceu, da Gleisi Hoffmann, que foi na Al Jazeera, que foi uma TV muçulmana, denunciar coisas que aconteceram, no entendimento dela, abriu denúncias contra ilegalidades, entre aspas, né, que aconteceram aqui no Brasil durante o processo de impeachment da Dilma e a prisão do Lula. Então, assim, parece que nós temos dois pesos e duas medidas rolando aqui no nosso país. O trabalho que o Eduardo desenvolve hoje é um trabalho de coragem, é um trabalho que precisa ser reconhecido e é um trabalho que exige grande sacrifício, porque não é uma coisa que qualquer um estaria disposto a fazer. Isso mudou completamente a vida dele da água para o vinho. E assim, a gente precisa trabalhar muito para a mudança desse Senado desse ano, Caivano, porque se a gente não conseguir mudar o Senado nesse ano, eu tenho minhas dúvidas com relação ao retorno do Eduardo Bolsonaro aqui para o Brasil. Fica extremamente difícil voltar com a composição do STF do jeito que está hoje. Tem razão. E só o fato dos Estados Unidos terem lançado mão desse documento, né? Isso mostra para a comunidade internacional o que está acontecendo aqui. Essa é a importância desse documento. E isso já mostra, então, que o trabalho dele teve resultado. Isso é o primeiro ponto. O segundo o fato do Eduardo Bolsonaro estar banido do Brasil pelo Alexandre de Moraes, em virtude desse processo esdrúxulo, como o Douglas falou, já é uma interferência nas eleições. Porque nós estamos falando da pessoa que foi recordista de voto como deputado federal no Brasil e que deixou aqui um legado de mais de 1 milhão de votos que, óbvio, que outras pessoas vão correr atrás nesta eleição. Tá me entendendo? Está atingindo onde eu quero chegar? Então, a interferência já está aí e é por isso que no documento ficou muito claro que eles vêm com muita preocupação
essa interferência, quando cala Eduardo Bolsonaro, quando tenta calar Carlos Bolsonaro, quando muito provavelmente poderá vir a calar Flávio Bolsonaro em alguma das suas propagandas políticas no futuro. Então, fica aqui de novo, nossos parabéns a Eduardo Bolsonaro, a minha admiração pessoal, e continue, porque isso está trazendo o resultado que era esperado. Ô, meu diretor, tô rendendo o bloco direitinho? Ah, então beleza, então vamos em frente. Segundo a Folha, o ministro do STF, Dias Toffoli, voou?